saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, por estarmos na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade de estar à vontade. Na casa do nosso Pai não é diferente. Quando chegamos na casa do nosso Pai e da nossa mãe, nós temos a liberdade de entrar em todas as peças da casa, temos a liberdade de abrir a geladeira, e assim é como o nosso Pai Celestial, nós temos a liberdade de chegar diante da presença dEle e colocar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. Fico alegre de ver bastante visitante na igreja, e eu creio que nesta noite o Senhor vai falar ao nosso coração através da sua palavra. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, sentado mesmo, no livro de Josué, capítulo de número 6. Olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas da arca da aliança do Senhor, o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Versículo de número 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, e os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes, e tocaram as trombetas, e disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, estamos falando de uma passagem bíblica
onde nós vemos esse grande homem de Deus, Josué, e aqueles que costumam fazer leitura da Bíblia Sagrada, sabe o que eu estou falando, de uma grande história, de um grande homem, de um grande líder, que passou pela uma escola, que passou por um processo, até se tornar um líder, e se tornar um líder notável, um líder memorável. Então nós aprendemos nessa passagem de Josué a sermos obedientes à palavra de Deus. Se você for ver todos esses relatos, todos os mandamentos que Deus dá, todas as orientações que Deus dá a Josué, repetidas vezes, nós vamos ver que isto tudo está dentro de um mandamento de Deus, para que o líder cumpra com aquilo que Deus determinou, e assim, sucessivamente, os seus liderados venham cumprir também. Então nós vemos a grande responsabilidade de um líder que está à frente de um trabalho. Aqui nós estamos vendo um líder que estava à frente de um povo que tinha saído do Egito, mas hoje nós vemos, com os nossos olhos, contemplamos grandes líderes espirituais, aonde tem muitos seguidores, e todos esses líderes estão debaixo dos olhos de Deus, e também estão sendo notados pelos meus olhos e pelos teus olhos. O que eu vejo nesta passagem e que me chama a atenção é que este homem procura fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Por que 7 dias? Por que 7 vezes no dia? Por que chifre de carneiro? Por que isso? Por que aquilo? Por que o povo tinha que ficar calado? Eu aprendo que as coisas com Deus, ela tem que ser muito bem organizada, para que o processo não se torne pesado, para que a caminhada ela não fique pesada, que nem falou o missionário Ismael: o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Então nós temos que entender que há um processo dentro dessa caminhada. Se nós formos olhar o antecessor de Josué, que foi Moisés, nós vamos ver que a caminhada de Moisés não foi nada fácil, que ele tinha uma grande missão sobre a sua responsabilidade, e nós vamos ver que ele tem êxito em toda essa caminhada, embora o trabalhar de Deus muitas das vezes nos confunde, porque às vezes nós entendemos que as coisas têm que acontecer da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, nós vamos ver que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para sair e há um tempo para chegar. Mas entre o sair e o chegar existe um processo, e é nesse processo que nós como igreja nos incluímos, e temos que nos conscientizar que nós temos que aprender a estar dentro do processo de Deus, e não do modo que nós processamos no nosso entendimento.
A Bíblia vai nos dizer que um povo, ele pereceu, ele morreu no meio da trajetória, no meio do caminho, por falta de conhecimento e de sabedoria. Nós temos visto um índice muito alto de pessoas morrendo no meio do caminho, pessoas novas, pais matando filhos e filhos matando pais. Sabe que às vezes a gente vai procurar uma mensagem bíblica ali alguma palavra na Bíblia, e aí tu vai direto ali no Google e procura. Só que no Google ali, tu abre e ele te dá um monte de notícia, né? E a gente só vê notícia ruim. Infelizmente, notícias ruins. Essa semana que eu li de filhos matando pais, assim, eu fiquei apavorado. Então, pessoas estão se perdendo no decorrer da caminhada, no processo da vida, por falta de conhecimento e sabedoria. O que nós temos que entender que nós achamos que temos o controle da vida, mas não temos. Quem tem o controle da vida é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer depois que saímos daquela porta. Mas Deus sabe, porque Ele controla a nossa vida, Ele controla o tempo, Ele sabe a hora de nós sair e a hora de nós chegarmos. Então nós temos que entender que nós necessitamos depositar a nossa confiança em Deus. E sabemos que Deus estabelece lideranças para liderar o seu povo, para liderar a sua igreja. Agora também o que eu entendo nesta passagem é que nós temos que saber com quem nós estamos andando. Com quem nós estamos caminhando. Sabe que falando em liderança, tem muitos seguidores que seguem os seus líderes com os olhos fechados, espiritualmente falando, só olham para o natural, mas se esquecem que a nossa vida ela se move primeiro no espiritual, para depois acontecer no natural. Não pensa que acontece no natural para depois acontecer no espiritual. Não, o processo é o seguinte: acontece primeiro no espiritual, já aconteceu, depois ele se manifesta no natural. Então nós temos que entender esse processo e saber para onde nós estamos indo e com quem nós estamos caminhando. Aqui Deus determina todo esse ritual para Josué, e talvez a gente lendo, relendo, analisando e meditando, dizer: para que tudo isso? Porque Deus é Deus. Se Ele quisesse, Ele fazia o terremoto acontecer antes mesmo do processo de atravessar o Rio Jordão. Não é isso, pastor Alessandro? Porque nós servimos um Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Era só Ele pesar a mão sobre Jericó e Jericó afundava, não precisava. Mas existe, nós temos que entender que existe um processo, e não foi diferente com Moisés. Por isso que Josué, que é sucessor de Moisés, ele aprende na escola da vida, olhando para um líder que seguia aquilo que Deus estabelecia. O que eu quero que você entenda é que você tem que seguir por um caminho, olhando para um alvo que é o Senhor Jesus Cristo, debaixo de uma liderança espiritual que é muito importante. Não é eu vou caminhar do meu jeito,
da minha maneira, se eu quiser ir para a direita eu vou, se eu quiser para a esquerda eu vou, eu penso assim, eu faço assim. Não, precisamos de um líder espiritual, um homem de Deus que ora, um homem de Deus que tem encontro com Deus, e Deus mostra para ele, vai por aqui, faz assim, faz assim, faz assim. E aí as coisas vão acontecer. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos de uma liderança, mas nós temos que saber para onde o nosso líder está indo. Ou seja, confiar verdadeiramente no nosso coração que ele é um homem de Deus. Porque imagine um monte de ovelhas seguindo um pastor que não tem orientação espiritual, que não tem discernimento espiritual, que não tem vida com Deus. Daqui a pouco esse pastor vai caminhando e cai num buraco. Quem é que vai cair junto? Todas as ovelhas. Por quê? Por falta de entendimento e de conhecimento do quê? Da palavra de Deus. É ela que nos orienta, é ela que nos coordena, ela é a bússola da nossa vida. Por isso que a Bíblia nos ensina a examinar as Escrituras, mas parece que há um bloqueio mental, uma cauterização na mente, escama nos olhos, que impedem as pessoas de procurar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira revelação de Deus, se manifestando através da sua palavra, pois a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é profunda, ela penetra no mais íntimo da nossa alma. E ela nos traz à tona coisas que estão ocultas ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. É isso que a palavra traz para nós. Mas por que ficamos tristes que pessoas têm morrido todos os dias, pessoas novas têm tirado a sua vida, por bobagem, por besteira, por status, por querer aparecer na vida, coisas vazias, coisas vãs, pessoas que estão sendo guiadas pelo vento, pessoas palha seca, que para onde o vento toca elas vão. Por que Deus se manifesta assim, irmãos, falando comigo e com você? Porque Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele não criou e abandonou, como a gente vê vários pais e mães abandonando filhos. A Bíblia diz que ainda que uma mãe ou um pai abandone o seu filho, Deus jamais nos abandonará. Deus jamais desamparará um justo. Então nós temos que nos colocar nessa posição de justo perante ao Senhor. Ainda que somos imperfeitos, ainda que somos pecadores, ainda que somos falhos, mas nós precisamos saber para aonde nós estamos indo e com quem nós estamos caminhando. Por que o povo confiou em Josué? Porque o Espírito, irmãos, o Espírito, ele testifica quem é e quem não é. A Bíblia diz que a gente vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. E tudo que eu anotei aqui, não estou pregando nada. Você disse, Ismael? Eu anoto os tópicos aqui, irmão, nem olho. Dos dois lados. Então, irmãos, a caminhada não é brincadeira. A caminhada não é vamos sair para pescar e aonde tiver um rio a gente vai jogar as linhas. Isso se chama pescaria. A nossa pescaria é de almas. Mas Deus nos mostra, Deus nos orienta, Deus nos dá a direção. Então nós vamos ver aqui que Moisés, ele foi um grande líder, um grande professor para Josué.
aonde teve os seus dias maus, os seus dias ruins, teve os seus obstáculos, as suas barreiras para enfrentar, mas ele sempre enfrentou com os seus pés firmes na rocha, depositando toda a sua confiança em Deus. Assim tem que ser com a nossa vida, depositar toda a nossa confiança em Deus. Estando na igreja, sim, estando na igreja, sendo liderada pelo pastor, sim, liderado pelo pastor, mas sabendo para onde se está indo. Quando Moisés sai do Egito, já tinha um lugar determinado para ir. Ele não ia sair do Egito, Deus não ia tirar o povo da escravidão e ia largar de qualquer jeito, para qualquer lado. Não, vocês vão e saem, vai um para a direita, um para a esquerda, depois vocês se encontram daqui a um tempo. Não. Havia uma orientação da parte de Deus. O que nós temos que entender é que nesse processo, para nós obtermos a vitória, lá no final, lá na conquista, lá na chegada, nós temos que obedecer. Obedecer a Deus em primeiro lugar, obedecer o nosso líder espiritual, tudo de acordo com a obediência à palavra de Deus. Por isso que Deus fala para Josué, ali no capítulo de número 1, Deus orienta Josué, porque sabia que Josué era um homem falho, um homem fraco, não é? Que tinha os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos. Você vai ver Deus falando para Josué várias vezes para ele não ter medo. Se ele não tivesse medo, Deus não ia falar, se ele fosse tão corajoso. Mas o Senhor diz ser forte e corajoso. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e este povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente ser forte, ser muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E ali no 9, Deus repete: ser forte e corajoso. São duas virtudes que nós precisamos como líder de família, irmãos. Aqui nós estamos falando de um homem que liderava um povo muito grande. E sabe que liderar povo não é fácil, lidar com pessoas não é fácil. Se abre uma empresa e tem 4 funcionários ali, todos os dias tem que estar apartando briga, porque é complicado lidar com o ser humano. Tem as suas indiferenças, tem as suas criações, as suas culturas totalmente diferentes. É que nem casamento. Esse dia eu estava lendo um estudo que, se nós tivermos, olha só a profundidade, irmão, se nós tivermos o pensamento de nos casar para ser feliz, nós estamos errados. Ué, mas que é isso, pastor? A gente não casa para ser feliz? Não.
se nós formos entender o processo de Deus para o casamento, nós temos que casar para fazer o outro feliz. Casar para fazer o cônjuge feliz. Esse é o processo de Deus. O nosso processo é casar para nós ser feliz, para fazer sexo. Quem casa para fazer sexo está totalmente errado. Que é só os primeiros meses do casamento, ali, os primeiros anos, depois é amor mesmo. Que o sexo já começa a... A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Ele tudo sofre. Ele tudo crê. Então, quando nós entendemos o processo de Deus, as coisas começam a melhorar para a nossa vida, e nós começamos a caminhar num terreno sólido, num caminho firme, aonde o vento vai bater da direita e da esquerda, e nós vamos continuar firmes, olhando para o alvo. Ah, pastor, mas tem barreira, tem obstáculo? Tem, irmãos. Mas já viu alguém conquistar alguma coisa sem barreiras, sem obstáculo? Tem graça? Não tem. Mas o que importa na matemática de Deus não é o que vai chegar em primeiro, irmão. Porque a matemática de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Não é isso, Ju? Então o que importa para nós nesta caminhada, irmãos, é chegar. Não é eu querer correr e passar pela frente do missionário Ismael. Não, eu vou correr porque eu tenho que ganhar do Ismael. Eu tenho que orar pelo Ismael e andar de mãos dadas com ele. Aprender com ele, com o missionário Ismael, e creio que ele vai aprender comigo. A igreja não é uma carreira para nós concorrer com os nossos irmãos. É uma carreira que está proposta para todos nós. Se tu está cansado, se tu está fadigado, se tu está triste, se está angustiado, se está depressivo, eu não posso passar por ti e fazer que não vi. Nesta caminhada eu tenho que parar, irmão. Parar, nem que seja para te dar um abraço, dizer, irmão, levanta, eu estou junto contigo, vamos orar junto. Não estou falando de ajudar em condições financeiras, mas ajudar nas condições espirituais que Deus nos capacita como líder. Deus te chamou para ser um líder na tua casa, um líder na tua família. Se você entender o plano e o processo de Deus, tem tudo para ser uma família feliz, tem tudo para ter realizações na sua vida familiar, na sua vida conjugal, no seu casamento, quando você aprender o processo de Deus. Por isso que nós vamos ver tantas coisas Deus falando para o povo, faz isso, faz aquilo, tem que ser dessa cor, tem que ser a madeira tal, tem que ser do lugar tal. Porque é isso, irmãos, para o povo entender que com Deus nós temos que andar em obediência, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Quando Deus fala para Josué ler e meditar neste livro e procurar fazer tudo conforme nele está escrito, ali no versículo de número 8, Deus também está dizendo para mim e para você: ei, meu irmão, ei, minha irmã, não fique só nas palavras do pastor, eu tenho muito mais coisa para ti. O meu processo contigo é diferente. A minha caminhada contigo é diferente. O que eu tenho para o pastor é para o pastor. O que eu tenho para o missionário Ismael é o missionário Ismael. O que eu tenho para o evangelista Juliano é para o evangelista Juliano. O que eu tenho para o pastor Alessandro é pastor Alessandro. Cada um de nós estamos dentro de um processo de Deus. Mas nós temos que entender nesta caminhada o que Deus quer para a nossa vida. Porque senão nós ficamos perdidos e não entendemos aquilo que Deus está falando. Agora, quando nós examinamos as Escrituras, quando o Senhor diz para Josué, procura ler
e meditar. Você tem lido a Bíblia? Não precisa levantar a mão. Você tem meditado na palavra de Deus? Não precisa também levantar a mão. Ler é uma coisa, meditar é outra. Por que eu friso o ler e o meditar? Porque é algo transformador na nossa vida, irmãos. Vocês viram o povo que Moisés liderava quando tirou eles lá do Egito? Cadê esse povo aqui da Bíblia? Eles entraram na terra prometida, onde nós estamos mencionando essa leitura. Eles chegaram a ter esse gostinho de conquista? Não. A Bíblia vai nos dizer que eles ficaram tudo prostrados no deserto. Por quê, irmãos? Por falta de conhecimento, de entendimento. Tinham toda uma vida pela frente, tinha todo um processo estabelecido por Deus para eles desfrutar de uma vida abundante. Porque diz que a terra prometida era uma terra que manava leite e mel, era uma terra fértil, era uma terra produtiva, era uma terra que você ia desfrutar do melhor, que é a Canaã celestial, que é a Canaã física, que a Bíblia fala. Mas para chegar na conquista, eles tinham que passar pelo Rio Jordão, que era um obstáculo, que era uma barreira, porque a Bíblia vai nos dizer, deixa eu pegar meu relógio, não quero me passar do horário aqui, senão eu vou até meia-noite pregando. Para chegar na conquista que Deus tinha para esse povo, tinha os obstáculos, tinha as barreiras. E o primeiro obstáculo, a primeira barreira que o povo encontrou foi o Rio Jordão. E a Bíblia nos relata que o Rio Jordão, nesta época, logo nesta época em que o Senhor tinha ordenado a Josué atravessar o Rio Jordão, era uma época de primavera, onde o Rio Jordão estava cheio. Ele estava com as suas ribanceiras cheias. O Rio Jordão é chamado, Jordão significa aquele que desce, ele nasce lá no Hebron, no Monte Hebron, e ele desce com uma força violenta. Imaginem quando está com as suas águas transbordando. Era uma correnteza muito forte, aonde tu entrava num determinado lugar ali, se entrasse ali em Jericó, ia parar lá no Mar Morto, né, Mael? De tão forte que estava essa correnteza. Então Deus dá ordem para o povo atravessar, mas há esta grande barreira, esse grande obstáculo. E se não bastasse esse grande obstáculo, que era muitas pessoas não sabiam nadar, tinha as crianças para atravessar também. Então não é eu vou e deu, eu sei nadar e vou embora. Não. A Bíblia nos diz que segundo um estudo, o Rio Jordão, o curso dele é mais ou menos uns 30 metros. Isso, né, pastor Alessandro? 30 metros de largura, né? E a sua profundidade ali acho que é uns 8 metros máximo de profundidade. Então era algo muito forte para atravessar. A Bíblia vai nos dizer que Deus deu a ordem para os sacerdotes ir na frente. Era uma ordem de Deus. E a Bíblia vai nos narrar essa parte que o sacerdote, quando os sacerdotes colocassem a planta do pé dentro da água, essas águas iam parar. Então, o que eu vejo dentro deste contexto, desta passagem, é que não tem como caminhar com Deus, obedecendo a sua palavra, se nós não tivermos fé, se nós não crermos,
Se nós fôssemos analisar a nossa vida, será que estamos caminhando com fé até ao primeiro obstáculo, até a primeira barreira, até o primeiro Jordão? Ou nós estamos nos fortalecendo, atravessando vários Jordãos e nos firmando em Deus? Ou no primeiro Jordão nós já começamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda? Será que tem sido assim na nossa vida? Como que nós estamos nos portando nesse processo de Deus? Se nós formos ver, com Moisés foi diferente. Moisés, ele tocou o cajado na água, no Mar Vermelho, Mar Vermelho, e o mar se abriu. Mas com Josué foi diferente. Moisés não entrou no mar, ele só tocou. Mas com Josué era diferente. Os sacerdotes tinham que colocar os pés de molho para atravessar o Jordão. O que eu aprendo com colocar os pés de molho para que o Jordão se abra, que o Jordão representa as dificuldades, as barreiras, os gigantes da nossa vida, é que nós temos que colocar o pé de molho. É nós colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Nós caminharmos por fé, em obediência à palavra de Deus. Mas será que nós temos exercitado a nossa fé? Como que vamos exercitar a nossa fé? Só vindo na igreja? Só escutando a palavra? Ok, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que não é para nós sermos somente ouvintes, e sim praticantes dessa palavra. Dentro deste processo, o ouvir, irmãos, é fácil. O ouvir é fácil, o praticar que é o mais difícil. Dizer que eu sou crente é uma coisa, agora me portar como crente é outra totalmente diferente. O que eu digo aqui eu tenho que sustentar lá fora, ainda que doa na minha carne. O que eu falo aqui em cima eu tenho que sustentar lá fora, porque aqui é muito fácil de ser pastor, de ser crente. Agora o nosso maior testemunho, o maior púlpito que nós temos é lá fora, aonde que nós temos que pregar, através da nossa vida, através das nossas atitudes. Podemos brincar, irmãos? Podemos dar risada? Podemos descontrair? Podemos passear? Podemos. Mas por que nós não podemos falar da palavra de Deus? Porque tudo podemos, mas a palavra fica em segundo plano. É Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. Buscai o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos deixando para buscar a Deus somente na domingueira? Somente um dia na semana? Somente uma vez no mês? Somente na Santa Ceia? Será que nós estamos deixando para buscar a Deus somente quando eu preciso? Somente quando aperto o calo? Somente quando a enfermidade bate lá na minha casa? Somente quando acontece alguma atrocidade com meu filho, com alguém da minha família? Nós não podemos buscar a Deus porque precisamos. Nós temos que buscar a Deus porque o amamos. Amar quem nós vimos, quem está junto conosco, nossa família, nossos amigos, é fácil. Agora, amar um que a gente não vê é mais difícil, né? Isso se chama crer.
E nós temos que desenvolver isso dentro do nosso interior. Nós temos que processar esta palavra que está sendo ministrada, é a semente, é a palavra de Deus, ela tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui, irmão. Se for preciso, tampa, para ela não sair aqui. E nós vimos tantas barbaridades dentro da igreja que parece que a pessoa ouve aqui. Aí não tem como acontecer um processo de Deus. Nós caminhamos, em seguida nós tropeçamos, se tornamos que nem uma bicicleta que escapa a correia toda vez. Anda um pouquinho, escapa a Então nós temos que ouvir esta palavra e ela descer para o nosso coração. Essa semente ela tem que cair em boa terra, que nem nos fala a parábola do semeador. Ela tem que cair em boa terra, ou seja, nós temos que movimentar a terra que tem no nosso coração. De repente essa terra está cheia de entulhos, cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheio de amarguras, cheio de tristezas, de traumas que foram causados lá na infância, e está dentro do nosso coração, e a semente não consegue germinar, e não consegue dar frutos, e nós continuamos caminhando. Por que o povo morreu no Egito? Porque não creu nas promessas de Deus. Quando Deus ele faz uma promessa para a minha vida e para a tua vida, essas promessas elas são condicionais. Deus é fiel para cumprir? É fiel para cumprir. Embora eu não seja fiel, você não seja fiel, Deus permanece fiel. E as promessas que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Agora, se nós estivermos caminhando de acordo com a Sua palavra, Deus me fez uma promessa lá em 1985. E até agora não se cumpriu. Irmão, se nós folhearmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver promessas se cumprindo 20, 30, 15, 30 anos, 40 anos. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, mas existe um processo. Quem sabe não é o tempo de você ser abençoado ainda. Quem sabe não é o meu tempo de ser abençoado. Quantas vezes eu saí do processo de Deus, achando que eu estava fazendo as coisas de acordo com Deus. Não tenho vergonha de falar. Achava que estava fazendo as coisas de acordo com Deus e não estava. Estava deixando de ser abençoado. Agora, quando nós examinamos esta palavra, quando nós guardamos ela no coração, que nem diz o salmista, Salmos de número 119, versículo 11: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Aí nós começamos a processar a vontade de Deus, o querer de Deus, e seguir os seus mandamentos. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Parecia uma coisa fora da casinha. Para que 7 voltas, 6 dias, 6 voltas, no 7º dia 7 voltas? Para que chifre de carneiro? Existia chifre de ouro e existia chifre de prata. O chifre de ouro era para grandes solenidades. O chifre de prata se tocava quando saía para a guerra. E o chifre de carneiro era tocado quando se havia festa. E se for ver a lógica, né? Mas tocar o chifre quando cair, para que o Senhor mandou nós, se nós estamos saindo para a guerra, né?
carneiro. Mas é porque Deus já sabia do processo. Deus sabia que ia haver festa quando aquelas muralhas caíam. Então, o primeiro obstáculo, Rio Jordão. O povo atravessou a seco, as águas pararam num montão só. Aquelas águas que desciam com todo o ímpeto, com toda a força, elas pararam pelo poder de Deus, quando o povo decidiu obedecer a Deus. Muitos precisaram morrer, muitos sofreram na carne, sofreram na alma por desobedecer a Deus. Ficou um campo vasto de corpos no deserto, por desobedecer a palavra de Deus. Às vezes é preciso morrer muitas pessoas que nós gostamos, até mesmo da nossa família, amigos, para nós nos conscientizar que precisamos andar nos caminhos do Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado. Passou essa pandemia, várias pessoas queridas, vários amigos morreram, mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem guardado eu e você, até aqui o Senhor tem guardado a mim e a sua família, porque nós continuamos dentro de um processo. Então, o que me chama atenção aqui, irmãos, é um líder, como foi Josué, estar conectado diariamente com Deus, constantemente com Deus, sempre conectado. Deus falava e ele ouvia e dava ordem para o seu povo. O que acontece hoje é que Deus fala na igreja e as pessoas não dão bola. É somente uma palavra, é somente uma passagem, é somente o que está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia, irmão, ela gera vida no meu interior, ela gera vida no teu interior se você deixar. E aí começa a ser uma nova criatura no nosso exterior, porque a luz do Espírito Santo, ela começa a resplandecer na minha vida e na tua vida. Mas para tudo isso acontecer, é preciso crer, é preciso saber a direção que você está indo, que caminho você está indo, que resultado você está tendo. E assim o povo ia conferindo. Atravessou o Rio Jordão, parecia que estava tudo certinho, já tinha conquistado a terra prometida. Não, tinha que atravessar por Jericó. E Jericó, a Bíblia nos fala que era uma grande fortaleza, era uma cidade sitiada por grandes muralhas, muralhas de 9 metros de altura, 6 metros de largura. As suas casas eram estendidas sobre os muros, de tão grande que eram os muros. Então, segundo historiadores, era uma cidade impenetrável. Era uma cidade muito difícil de se conquistar. Então era a segunda barreira que o povo estava à frente do povo. Era o segundo desafio para o povo. Mas mesmo assim o povo não deixou de obedecer a palavra, não deixou de crer na palavra de Deus, no mandamento de Deus, e fez todo aquele processo. Sabia que naquele processo Deus diz para Josué, diz para o povo não falar, ficar quieto. E sabe o que eu entendo nessa de rodear a cidade fortificada, a muralha que está à frente da minha vida e à frente da tua vida? Esse processo do silêncio, ele é necessário, porque eu não tenho que estar falando dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus obstáculos para todo mundo. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Estrutura física, psicológica e espiritual. Então nós temos que entender esse processo de Deus, que é preciso muitas das vezes nesta caminhada, nós caminhar um tempo em silêncio. Por que silêncio?
porque em silêncio a probabilidade de nós ouvirmos a voz de Deus é bem maior. Porque imagina um povo marchando ao redor de uma grande muralha, onde tinha os seus guerreiros armados, homens de guerra, uma cidade fortificada, e todo mundo falando um monte de besteira, um monte de coisa desnecessária. Então Deus dá essa ordem para o povo marchar em silêncio. O que eu aprendo e trago para a minha vida, irmãos, e passo isso para a igreja, é que tem um tempo determinado na nossa vida que nós temos que marchar em silêncio, porque haverá um tempo que nós vamos marchar tocando as trombetas, gritando a grande grita. Sabe por que muitos não crescem na igreja? Muitos não desenvolvem o seu ministério? Porque começam a sitiar a cidade fortificada, os problemas, as muralhas da vida, e começam a falar demais, começam a relatar o problema para um, para outro, como se as pessoas fossem te ajudar, como se fosse um Deus que ia te auxiliar. A Bíblia nos ensina a entregar toda a nossa ansiedade para Deus, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nós temos que aprender isso, depositar a confiança em Deus. Salmos de número 37, em versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará por ti. Primeiro, irmãos, entregar. Se entrega. Não importa o problema, a dificuldade, o tamanho da barreira que tem à tua frente, mas te entrega para Deus e deposita a confiança nele, que Ele fará o processo acontecer na sua vida, e você vai chegar do outro lado. Então, irmãos, não conversem coisas desnecessárias nesta caminhada. Procure se comportar como homem e como mulher de Deus, retendo a palavra dentro de si e falando somente aquilo que é necessário, somente aquilo que vai edificar as outras vidas. Para finalizar, esse último obstáculo, que era os muros de Jericó, ele só podia cair pelas mãos de Deus, pelo um ato divino. E foi isso que aconteceu, porque o povo obedeceu. Eles sabiam para onde estavam indo, que era a terra prometida. Eles sabiam o Deus que eles serviam, e eles sabiam com quem eles estavam caminhando, que era um grande homem de Deus, que era Josué. A Bíblia nos diz que eles marcharam os 6 dias, e no 7º dia eles marcharam 7 vezes, e quando tocaram as trombetas, os muros caíram na frente deles. Eles entraram e possuíram eles exterminaram com aquela cidade, eles exterminaram com aquele obstáculo, com aquela barreira, e conseguiram chegar do outro lado. Então, o que nós temos que trazer para nós é que nós temos que andar em obediência à palavra de Deus. Nós temos que ter fé sobre esta palavra, para que nós conseguimos conquistar aquilo que Deus prometeu. Embora muitas das vezes nós não estamos vendo do outro lado do muro, tem um monte de gente do outro lado do muro torcendo para nós falhar, para nós cair, para nós se machucar. Mas acima de todo muro tem um Deus que está olhando por mim e por você, e que já enxergou a vitória. Por isso Ele determinou as 7 trombetas de chifre de carneiro, que significa
festejar com estas trombetas. Se coloca de pé. Eu creio que Deus preparou uma bênção para mim e para você nesta noite.